Vamos lá, então. Bom dia a todos. Naraline, nós vamos dar início à sua banca de qualificação do seu trabalho final de graduação. Nós temos como componentes da banca a professora Cássia, que é membro externo, e a professora Ana Cristina, que é membro interno, e eu sou orientadora, tá? Você vai ter 15 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Eu vou marcar o seu tempo. Se você passar, tiver faltando 1 minuto para chegar, eu te aviso, ok? Caso a sua internet caia, tenha algum problema técnico, não se preocupe que a gente para o tempo e aí a contagem do tempo, né? A gente para a contagem do tempo e eu te aviso, eu peço só que você preste atenção no WhatsApp, né? Pra eu poder ir te avisando, tá? E aí, quando restabelecer, a gente retoma a apresentação. Após a sua banca, a gente vai passar para a professora Ana Cristina, que é banca externa, fazer as considerações, e depois para a professora Cássia fazer as considerações, que ela é banca externa, e depois para a professora Ana Cristina fazer as considerações, que é banca interna. E depois eu, sou orientadora, faço o fechamento, ok? Você pode ficar à vontade, eu vou começar a marcar o tempo a partir do momento que você começar a apresentação. Boa apresentação, fique calma, tá bom? Apresente com tranquilidade. Na hora que você tiver ok. Bom dia a todos. Eu vou apresentar sobre o Centro Cultural. Eu sou a aluna Naraline, como a professora já disse, e a orientadora Manuela Rondon. Bom, a definição de Centro Cultural é um espaço coletivo, onde são realizadas exposições com uma finalidade de artísticas e culturais, como música, dança, teatro, entre outras, e restaurar informações de uma determinada época. Contextualização do meu tema é o surgimento do Centro Cultural. Bom, antigamente, no século XIX, era mais usado o termo museu. Só que no século XX, na França, foi onde surgiu o primeiro centro cultural e eles tinham a necessidade de trazer não só a coisa da cultura, mas também trazer biblioteca e oficinas como língua portuguesa, que eles achavam, oficina de linguagem, que eles achavam essenciais para a cultura. Quando foi no final da ditadura militar, o termo centro cultural já estava se expandindo pelo mundo inteiro, que foi quando chegou no Brasil. E isso ficou ficando cada vez mais forte, tanto é que chegou até hoje nos dias atuais. Naraline, só um minutinho, tá travada a sua apresentação, se você puder só... Se você colocou o slide no modo de apresentação? Acho que não, peraí, porque... Mas assim, é só a tela inteira, não é para colocar a apresentação? Como é que é? Isso, assim. Ali embaixo. Eu tinha colocado. Não, não tá. Clica lá embaixo, Naraline. Eu coloquei. É tipo Bem uma aqui. televisãozinha, né? Isso. Televisão. Eu tinha colocado. É do lado do percentual. Do lado do percentual. Sim. Clica aí. Ai, Jesus, espera aí. Agora eu parei de compartilhar e aí já sumiu até a opção já de slide. Meu Deus. Isso, agora tem. Isso. Opção de slide. Você apertou aí? Continuar? Não está entrando, não Tá está entrando. Não está entrando no seu slide. Veja se está igual o meu. O meu eu aperto aí, não entra. Eu tenho que minimizar essa tela, ele está por trás. Talvez o seu esteja assim. O meu está assim. Minimizei. Foi? Não. Certo. Manu, é melhor ela apresentar assim. Mas aí ela vai clicando. O problema é que não está mudando o slide pra gente. Mas aí ela vai clicando aqui do lado e vai aparecendo. Muda o slide pra gente ver, Naraline, se vai. Clica aí. Em tela cheia, normal. Não sai do programa. Para mim, não saiu do programa de necessidade. Para mim também não. Eu coloquei aspecto do lugar agora. Então, não está mudando pra gente, Cássia. Não está mudando. Esse é o problema. Você está clicando aqui... Aí sim, é que ela não está clicando aqui do lado.
Clica no outro. Clica no outro, Naraline, na foto. No 6. Aqui do lado. O que está aparecendo para a gente é diferente do dela. O meu não aparece isso. Faz o seguinte, dá ESC e sai do modo de apresentação. Tá, saí já. Não, agora volta Até lá para seus... Volta a compartilhar o slide, o PowerPoint. Agora clica no anterior, isso. No 4. Isso, apresenta assim, tá? Você vai clicando nos slides aí, e quando você for mudar... Não deixa a tela cheia. Isso, não deixa a tela cheia, isso aí. Tá, beleza. Todo mundo tá vendo assim eu vou agora? Continuar. É uma tela de programa de necessidades. Isso. Eu também estou vendo a tela de programa de necessidades. Tá bom, pode continuar, Naraline. Então, o meu programa de necessidade ele foi dividido em 4 termos, que é o setor administrativo, área de ensino, espaço cultural e espaço de vivência. O aspecto do lugar. O bairro que foi escolhido para a implantação do centro cultural foi o bairro do Porto. Ele foi escolhido por ser dos primeiros bairros de fundação de Cuiabá, que é um bairro histórico, né? Que foi nele que deu origem em tudo, que está toda a história de Cuiabá. E para quem visita o Centro Cultural, que eles possam se sentir que está no meio de toda essa história. O bairro Porto está localizado na região oeste de Cuiabá. Ele está localizado entre a Rua F e a Rua Poconé. E a rua lateral esquerda, que é a Rua Poconé, e para quem está de frente para o bairro, de frente para o lote, é a Rua F. Eu tenho 2 entradas principais, que é uma pela Rua F e outra pela lateral esquerda, que é a Rua Poconé, que é a entrada apenas para pedestre. E esse lote está localizado numa Zoom, e a área do meu terreno é de 7.845,23 metros quadrados. A topografia do meu terreno, ele tem 4 metros de desnível, ele está em declive. E aí, para solucionar essa questão, para ficar confortável para a edificação e para toda a área de vivência, foi deixado toda a edificação e a área de vivência externa no nível 155. A diretriz projetuais são área de exposição, área social compartilhada e área de ensino. Aí aqui é a implantação, que é acesso principal para carro, é tudo pela Rua F, que aí já dá acesso direto ao estacionamento, acesso à carga e descarga, que é por aqui também. E para quem, no caso, for só deixar alguém, deixar na porta do centro cultural para que seja mais próximo, caso alguém tiver uma deficiência, alguma coisa assim. E a saída também. É tudo pela Rua F. Agora, quem acessa o estacionamento, a saída já é pela Rua Poconé, que é a rua lateral. Bom, essa é a minha planta de layout. Quem acessa pela Rua F vai dar acesso já direto à recepção, onde todos passam, né, caso precise de alguma informação, para chegar até o setor desejado. Mas logo depois... Vocês estão conseguindo ver minha seta? Sim. Nossa. Sim, a gente está vendo o layout. Tá. Logo aqui já é meu setor de convivência, da área interna. Aqui tem a entrada principal para o auditório, que é para uso múltiplo, quanto teatro, qualquer outros eventos. E tem um foyer, que dá acesso direto ao auditório e também dá acesso à região, às salas de exposição e museu. Que eu tenho, aqui é o museu e aqui é uma sala de exposição temporárias. Aqui é outra sala de exposição temporárias, mas essa já é mais dedicada para as oficinas, que quem vai às oficinas tem que apresentar alguma coisa e tudo mais. E essa aqui é a reserva técnica. E ainda voltando aqui na área de vivência interna, que dá acesso ao setor administrativo também por aqui, consegue dar acesso às salas de oficina. E aqui são algumas lanchonetes, né, para dar suporte para
para edificação, que dá acesso também para a área externa de vivência. Bom, voltando aqui, para quem está na área de administração, consegue acessar tanto pela Rua F e quanto já dá acesso direto quem entra pela recepção da Rua F e a recepção da Rua Poconé. Os dois têm duas entradas principais que dá direto acesso administrativo. Aqui ficou só as salas de oficina e, assim, quem tá vindo do estacionamento tem a opção de subir direto para o espaço de vivência, que dá no centro de tudo, né? Ou só para a área de oficinas. A área externa, que aqui tá onde está localizado, no mesmo nível da edificação, está localizada a minha área de vivência interna, que foi colocado como se fosse uma pracinha e com bastante vegetação para que quem esteja por ali pode estar lendo um livro, alguma coisa, até porque também tem a biblioteca, que está bem aqui com uma sala de leitura. Mas caso alguém não se sentir à vontade, pode estar saindo. Uma vez na semana vai ter uma feira. Essa feira ela é móvel. E assim, e pode ser tanto aqui nessa área interna, né, para dias chuvosos, ou que muito quente, talvez, pode ser. Pode acontecer na área interna, quanto aqui nessa área de vivência externa. Os abastecimentos do prédio, tudo são feitos em horários que não estão em funcionamento. Bom, essa é a minha planta de estacionamento, né? Como eu falei, ele dá acesso por aqui, que é a Rua F, e a saída pela Rua Poconé. Para quem for subir para a edificação, tem a opção de elevadores e de escada, que essa daqui vai dar no centro na área de vivência, e essa escada, já vai dar acesso direto na área de oficina. A minha planta de cobertura, que aqui está a minha laje técnica, e a caixa d'água foi locada no chão mesmo, que é nesse espaço aqui, que é só reservado para quem está fazendo mesmo manutenção do prédio. Outras pessoas não têm acesso. As fachadas, né? Que essa daqui é a fachada principal, e aqui dá de ver essa daqui da Rua F, quanto na Rua Poconé. É isso. Obrigada. Ok, Naraline, obrigada pela sua apresentação. Agora a gente passa para as professoras fazerem consideração sobre o seu trabalho. Primeiramente, a professora Cássia. Cássia, pode ficar à vontade. Oi, Naraline, bom dia. Ai, meu Deus. Dia. Bom, primeiro aí te cumprimentar, né? Porque você está chegando aí numa etapa do curso, né? Após 5 anos. Gente, eu não sei o que está acontecendo com a minha tela. Sei lá, eu mexo, ela some. Bom, voltou. E daí, Naraline, o que a gente fala aqui hoje é para te ajudar, né, a melhorar, né, a forma de projetar, né, o desenvolvimento do seu caderno. Então, entenda-se, quando houver críticas, que elas são construtivas, né, na forma de sempre melhorar aí o teu trabalho, tá? O que mais que eu queria colocar de introdução, acho que é isso. Bom, como eu sou banca externa, eu tenho certeza que a professora Ana Regina vai pontuar tudo, que ela é a banca interna, mas eu faço também um relatório e coloco muitas observações no próprio caderno que eu devolvo, né, junto com o relatório, e que depois a tua orientadora vai poder te passar, tá? Eu vou ler aqui algumas coisas que eu já escrevi da parte teórica, e tem algumas coisas aí, inclusive na sua apresentação, que eu vi que foi o que eu entendi, né? Bom, mas vamos lá. Seu trabalho, né, Naraline, faltou algumas partes, né? E para nós, na análise, é muito importante, né? Então, por exemplo, não tinha uma introdução, né? A sua consideração final, acredito que não deu tempo, você vai fazer,
e também rever essa questão, né, de toda a questão de texto, de concordância, né? O texto que você apresentou como estratégia de adoção de partido e de exploração formal e compositiva não me ajudou no entendimento, né, do partido proposto por você e nem do motivo e por que você escolheu a forma, né, é uma forma pura, né, um retângulo, então faltou, no meu entendimento, mais informações a respeito, né? Então, eu destaquei isso lá no caderno, e a formatação do seu trabalho, né? Lembrando aí que a professora Manuela é expert nisso, né? Então, eu acho que você vai ter que alterar alguns trechos da parte textual que você coloca por tópicos, né? Esse trabalho que vocês fazem é o trabalho final, né, desses 5 anos, né? E é um trabalho acadêmico científico. E nesse tipo de trabalho, a gente não usa muito a linguagem por tópicos, a gente transforma esses tópicos em parte de textos, né? Com ponto e vírgula, né? Enfim, mas não dessa forma topicada, né? Quando a gente precisa, mas eu tenho informações que eu preciso colocar assim, aí a gente faz uma tabela, né? Mas não no texto deixar dessa forma livre, tá? Então, precisa dar uma olhada nisso. O item sobre programa de necessidades e pré-dimensionamento não é só o seu caso. Confesso que em todas as bancas que eu fui até agora, eu não encontrei esse item conforme o que é solicitado no caderno, né? Porque é bem claro lá, né? É nessa hora que vocês têm que passar para o leitor qual é o programa de necessidades, não aquela tabela grande com todos os ambientes, mas falando dos setores, né? Como você aqui colocou na sua apresentação, aí fica uma sugestão de você colocar tudo setor, né? Então, eu vi que tem lá escola, não, setor de ensino, setor cultural, setor de alimentação, né? E daí não tem isso de informação no seu caderno, não tem informação no programa, né, da sua área prevista para todo o centro. Não vi também, sinceramente, não vi essa informação, porque você também não trouxe essa tabela do programa de necessidade lá no apêndice. Eu não sei qual é a população que terá esse centro cultural, né? Porque isso é muito importante para a definição, inclusive, das dimensões do próprio centro e dos ambientes, né? Então, eu não sei qual é a população fixa, eu não sei qual é a população variável, e isso, para nós, arquitetos, é nessa hora do programa e do pré-dimensionamento que a gente precisa, né, dessas informações, porque é isso que embasa a nossa decisão projetual e até o tamanho, né, do que a gente vai elaborar de projeto. Bom, no item aspecto do lugar, por mais informação que você colocou, eu não consegui identificar onde está o seu terreno. Como ele está em 2 ruas locais, talvez fosse melhor você dar uma caracterizada numa rua próxima. Em algum local, eu li que tinha Barão de Melgaço, eu acho que foi quando você falou do ponto de ônibus. Então, isso aí tem que ficar claro para a pessoa que está lendo o seu caderno, ela poder falar, eu sei exatamente qual é o ponto da Barão de Melgaço que eu vou entrar para acessar aquela rua Poconé ou aquela outra. E é um bairro que eu confesso para você que eu conheço bem, até porque eu moro aqui eu sou, né, praticamente de Cuiabá, eu nasci em Poconé, mas moro em Cuiabá desde os 6 anos, o bairro do Porto, como você mesmo disse,
é um bairro histórico. Quando eu trabalhei no IPDU, estavam fazendo a elaboração, né, do zoneamento, da lei. Eu andei pelo bairro do Porto todo, inclusive para determinar a zona de centro histórico, que eu percebi, apesar de você não falar nada sobre isso, você só caracteriza que é um bairro, né, antigo, histórico, importante, mas ali tem definido na lei de uso e ocupação a zona de interesse histórico 2. A primeira está no centro, que é tombada, e a segunda está no Porto, até para que a gente pudesse resguardar, né, não deixar demolir o pouco que restou daquele espaço. Então, foi na época até uma solicitação do próprio IFAM. Então, a gente andou por lá para determinar perímetro, né, desse local, e eu não vi você falar nada sobre isso, eu não vi, você fala que está em Zoom, e deve estar, né, porque você está em via local, mas era bom ver se não tá, se essa via local não está dentro da zona de centro histórico, de interesse histórico 2, e aí, com relação a isso, eu percebi no seu trabalho e achei que você ia mudar na sua apresentação, foi a questão da legislação, né? Me preocupou, porque você está trabalhando com uma legislação de uso e ocupação, que pode até ser o mesmo índice, mas é uma legislação que não está mais em vigor, que é a 231. Né? Hoje, a legislação é a 389, que é de 2015. O que você pode ter utilizado e talvez te confundiu é que nossa hierarquização viária, né, ela foi definida também por lei, apesar que a gente encontra ela no zoneamento, né, porque as principais avenidas são classificadas como estrutural, principal e coletora, mas a planta que define todos esses corredores está nas 232, né? Então, a 232 não houve alteração na classificação das vias, né? Agora, a lei de uso do solo não é mais essa. Então, era bom você observar se os índices continuam mesmo na 389, até porque você não pode colocar no seu trabalho, né, uma lei que não está mais em vigor. Né? Então, de qualquer forma, tem que arrumar essa parte do trecho, né, do texto. Bom, e melhorar essa questão do aspecto do lugar, né, porque tem que ficar claro, sabe, o leitor, mesmo não sendo de Cuiabá, ou mesmo conhecendo pouco o bairro do Porto, ele tem que ter clareza qual é essa área, sem necessidade de conhecer o local. Não vi seu programa de necessidade, né, porque você não fez o apêndice, não colocou nada do apêndice, né. A ordem, então, ficou totalmente correta, né, inclusive na colocação dos teus desenhos, né, do teu projeto, né, isso, de certa forma, é o nosso fazer, né, é o importante do seu trabalho, lógico que contextualizado com o que você traz de teoria, mas o seu projeto, ele não pode ficar lá no final do seu trabalho, e não é isso que está no apêndice, ou desculpa, no caderno, né? Essa ordem. Então, eu gostaria que você verificasse isso, tá? Agora, eu vou falar rapidamente do seu projeto. Eu tive dificuldade na leitura dele, Naraline, que também não é só você que teve esse problema, porque eu tive que dar zoom no seu desenho. Por exemplo, se eu colocava a tua prancha para mim aqui nos 100%, né, que eu imagino que é a visão que eu tenho desse trabalho impresso, né, dessa prancha, eu não conseguia ver cota, eu não conseguia entender as suas informações. Aí eu tinha que aumentar, eu tinha que ir para 150, às vezes até 200 para poder ler. E daí isso não é bom, né? Então, verifique aí, porque eu tenho que aumentar a fonte, porque nos 100% eu tenho que ter condições de ler,
o seu projeto, né? E até para me facilitar o entendimento dele como um todo. Na questão do projeto, eu senti falta de você fazer uma setorização e um fluxograma, porque isso também ajuda no entendimento e na justificativa da colocação dos seus ambientes dentro do edifício, né? Então, isso, aí a gente passa a analisar o edifício dentro do conhecimento que a gente tem. E, muitas vezes, a gente não tem tanto conhecimento do funcionamento de um centro cultural, porque não somos nós que estamos fazendo aí o projeto, né? Quando eu conheço o tema, que eu vou fazer um projeto, é muito claro. Então, para você, o que eu estou falando é claro, né? Você já tem na cabeça como é que tem isso, mas para o leitor, sem essas informações, fica já mais difícil de entender. Não entendi o motivo de você ter proposto 2 acessos, um para a parte administrativa e outro para público. Eu acho que você tinha condições de resolver ou aumentando a quantidade de portas ali pela recepção, mas é importante a gente pensar também que quando a gente começa a abrir, né, possibilitar muito acesso, a gente também tem um problema maior de segurança para o próprio empreendimento. Se não há necessidade dele, a gente tem que dar um jeito de conseguir, logicamente que separando os setores, né, que eu não vou colocar o administrativo misturado com essa parte de ensino, de alimentação, mas a partir de um acesso único, né? Eu vi que você colocou, se não me engano, eu não lembro aqui se eu vi isso no corte, você fala aí do 4 metros de desnível e a proposição, se não me engano, de subsolo. Me corrija se eu estiver errado. Cuidado, né, com a proposição de subsolo, porque é muito caro, né? Eu não lembro aqui, sinceramente, são tantos trabalhos, estou até dando uma olhada aqui para ver, o seu tem subsolo? Me ajuda aí. Sim, tem subsolo. Eu optei pelo Eu subsolo vi aqui. por conta do desnível, para aproveitar essa região e não precisar aterrar todo o meu terreno. Pois é, mas aí, então, isso vai sendo também em função do terreno, lógico, e aí você que trabalhou, e o programa, né, o tamanho das áreas, que se não tiver condições tem que fazer, só que é uma construção cara, né, e que às vezes a gente tenta não utilizar, mas tudo bem se você utilizou. Mas eu senti muita falta de informação, de como das rampas. E outra questão, Naraline, alguns ambientes dentro, por exemplo, você tem ali uma praça de alimentação, né, onde você tem um pequeno palco. Eu achei que o acesso ali pelo principal, com a colocação de uma sala que você fez ali, você estreitou, né? Virou um corredor para chegar nesse espaço maior. Talvez aquela sala ali não esteja numa posição favorável, né? Porque eu acho que essa amplitude de você entrar, né, num centro cultural, eu não sei, eu penso assim que é legal você entrar e ter uma amplitude, uma visão, e não corredores que me cheguem no espaço maior. Outra questão que eu queria colocar para você com relação... Ai, meu Deus, é que eu não quero abrir aqui, mas tinha... tem um outro... Deixa eu só ver aqui no teu projeto, mas tinha uma... Eu anotei, tá, Naraline? No teu projeto eu faço essas observações, tá? Eu vi aqui. Você fala de um foyer no auditório, mas um foyer, ele é um local, tipo de uma espera, antes de eu entrar no espaço, né? Ele, no meu entendimento de foyer. Então, geralmente, o foyer, ele estaria, por exemplo, como se fosse essa recepção que você tem aqui, né? Geralmente, quando você vai num teatro, às vezes tem até exposição no foyer para esperar,
né? Então, eu achei estranha essa proposição que você fez de uma sala fechada com 2 portas, que dá numa circulação e dá numa recepção, e chamada de foyer, né? O auditório também, eu não contei o número de cadeiras, mas geralmente quando eu faço um auditório, eu coloco aqui a quantidade, né, de pessoas, né, que aquele auditório vai comportar, né? Aí tem algumas coisas, né, quando você vai humanizar o teu projeto, por exemplo, tem uma sala de exposição temporal, que talvez seja algum descuido na hora de desenho, tinha um retângulo preto ali, que eu não sei o que é. E quanto a essa questão escura da tua planta, eu acho ruim essa forma de apresentação de parede, de representação gráfica de parede, toda em preto, porque isso pesa, né? Pesa o desenho. Para você ter uma ideia, eu estou olhando tua planta aqui com 150 de zoom, e daí quando eu vou no auditório, que lá na frente eu acho que eu tenho 2 espaços pretos lá, que deve ser PME, eu não consigo ver, tá um borrão preto, né? Como elevador. Então, cuidado com isso. Eu vi que tem acho que é um shaft aqui entre a sala de reunião, que também virou um borrão, né? Então, isso a gente tem que ter cuidado nessa representação, porque, imagine, eu estou a 150, quando você imprimir isso, porque isso vai ser impresso, você precisa, né, entregar aquela capa dura, isso vai ficar graficamente feio, né? Bom, eu acho que é isso, vamos ver mais, eu só quero... Ah, tá, uma coisa que eu não entendi, até achei que você ia explicar, perdi essa explicação, foi essa proposição de 3 guichês de lanchonete, como se fosse, cada um fosse vender um tipo de salgado. Eu não entendi por que você propôs isso dessa forma, né? Eu acho que deveria ser um espaço sei lá, bancada, com uma cozinha, com local de preparo, até porque esse pessoal que está aqui no espaço de alimentação, que você não coloca quantos são, mas me parece 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tem umas 16 mesas de 4, então só aí você já tem 84 pessoas, e aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 20 de 2 lugares, 104. Quando você vem para convivência, você ainda tem mais pessoas. Então, talvez uma lanchonete maior e não 3, né, seccionadas. Mesmo que... Ah, mas é para dar possibilidade de mais trabalho para as pessoas, mas eu acho que não condiz aí nessa função, né? Quando você fala em feira, que você falou aí na tua apresentação, eu acho que ela tem que aparecer aqui em algum lugar, ou então você tem que colocar, por exemplo, que esse espaço de alimentação ou de convivência é um espaço reversível, é convivência e feira, é alimentação e feira, porque senão ele fica na parte escrita e fica na falada por você, mas só aí, né? No seu projeto não aparece. Bom, o que mais que eu tenho para dizer? Tá, teus cortes tem que ser refeito, né? Porque as linhas, né, de laje, a sua representação de laje tá muito pesado, né? A linha de piso, eu acho que você precisa resolver isso, né? E daí eu vi também questão de muro de arrimo, num corte que aparece, você colocou o arrimo errado. Você coloca um muro, né? Que para mim é normal, que vai ter uma viga baldrame, sei lá, e fundação, e daí você chama de muro de arrimo. Não, o muro de arrimo é esse próximo do seu subsolo, né? Que tem lá, sei lá, 3 metros de terra, né? Bom, eu acho que estamos terminando, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa. Eu, sinceramente, eu acho que eu vi aqui, mas eu não estou conseguindo achar, questão de tabela com áreas, né? Muitas vezes vocês calculam, e aí eu vejo também, não
não sei se é seu caso, eu não estou encontrando ela aqui, mas não calculo o índice correspondente. Vocês informam em área, né? Tipo assim, área construída, área coberta. Vocês até informam um índice, né? Que no seu caso você vai ter que rever, né? Para ver se a 389 coloca da mesma forma. Mas, enfim, vocês colocam a área e não transforma esse índice. E quando a gente manda um projeto para aprovar, que a gente, né, tecnicamente, numa prefeitura, não só em Cuiabá, nós temos que calcular esses índices, porque existem critérios, né, para eles na legislação. Né? E você viu lá, não sei se Zoom é 50% de ocupação. Então, isso tem que estar refletido depois nos nossos cálculos de área. Bom, é o que eu tinha para falar, eu acho que até já me estendi muito, mas eu acho que você tem que fazer um pente fino no toda a tua parte teórica do seu trabalho, inclusive com formatação, né, com informações que estão incorretas e outras faltando, como na tua parte projetual, né, inclusive defendendo, viu, Naraline, essa sua proposta de centro todo fechado. Né? Porque eu vi que seu centro é um cubo, é um retângulo todo fechado. Né? Por que ele é assim? Né? Por que não tem essa interação com o público? Você deve ter um motivo de escolha desse partido. Então, é isso que não houve esse feedback, no meu caso, para minha análise. Certo? Muito obrigada, Manu. Passo aí para a professora Ana Cristina. Obrigada, Cássia, pelas suas considerações. Ana Cristina, fique à vontade. Ana Cristina, tá aí? Chegou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Ana. Te vendo também agora, tá? Tá, é porque travou para mim. Tá. Eu acho que não é a internet, eu acho que é o computador que está travando, tá? Aí qualquer coisa você me avisa, tá, Manu? Fica tranquila. Então tá bom, obrigada. Bom, Naraline, queria te parabenizar, né, por chegar aqui nessa fase, tá? Eu sempre gosto de parabenizar os alunos, porque são 5 longos anos aí de dedicação para conseguir chegar aqui até o TFG, né? A professora Cássia fez diversos comentários extremamente pertinentes. Eu concordo com tudo que ela falou e eu vou tentar não ser repetitiva, tá bom, Naraline? Eu fiz aqui o meu relatório, anotei tudinho no meu relatório, depois você vai ter acesso, você consegue olhar com calma, tá? Então, eu vou tentar não repetir o que a Cássia falou. Mas, realmente, né, você precisa fazer toda uma revisão aí da sua parte textual. Não tem resumo, não tem palavras-chave, não tem introdução, não tem cálculo de vaga de estacionamento, não tem cálculo de saída de emergência, não tem número nas páginas, tá? Precisa rever isso. Aproveita aí a professora Manuela, né? Ela tem bastante informação para te ajudar nisso daí, tá? No seu conceito, eu acho que você precisa avaliar um pouquinho melhor as suas citações, porque tem algumas afirmações no seu conceito sem a devida fonte, Naraline, desculpa. Então, tem ali parágrafos onde você faz algumas afirmações, porém, esse conceito não foi criado por você. Então, você chegou a essa conclusão com base nos estudos que você realizou, nas leituras que você desenvolveu, ou seja, tem uma fonte que está definindo aquilo. Então, precisa ser referenciado, tá bom? Fazer toda uma revisão gramatical do seu texto, assim como da concordância e também todas as suas imagens, tá? Algumas fontes estão erradas, a resolução não está adequada. Quando você fala de referência, você fala que utilizou projetos de trabalho final de graduação. Naraline, o que eu vou dizer aqui para você? Centro cultural, existem muitos, no Brasil inteiro, inclusive no exterior.
Então, eu acho que você não tem que se prender apenas a trabalhos de TFG, tá? Quando você fala que está utilizando como referência um trabalho de TFG para definir o seu programa de necessidades, parece que você foi limitada na sua pesquisa. Você tem inúmeras fontes, inúmeros projetos que se tornam fonte de pesquisa para você, que são projetos maravilhosos, riquíssimos. Então, eu acho que você não tem que se prender a trabalho de TFG, tá bom? Verifica a sua zona, tá? Eu tenho a mesma dúvida que a professora Cássia falou. Eu não sei se é uma Zoom, eu não sei se é uma ZCTR, porque em alguns momentos você fala que tem via coletora, em outros momentos você fala que a via é local. Então, essas informações precisam estar claras, tá? Para mim, não ficou claro. O seu terreno parece que está diferente. Em alguns locais ele se apresenta de uma forma, em outros locais de outra. Então, eu não sei se é uma falha na produção dos mapas, tá? Eu fiquei confusa realmente, tá bom? Quando você fala da topografia do terreno, é importante você falar também da topografia das vias do entorno, tá? Inclusive mostrar o nível dessas vias, tá? Nas suas considerações finais, então, você precisa evoluir seu texto como um todo, você precisa melhorar, tá, Naraline? A sua planta de nível, então, precisa, na implantação, você precisa colocar os níveis todos de calçada, tá? De todo o seu terreno, de edificação. Você precisa repensar o seu auditório, fazer todo o estudo de acessibilidade dele, estudo de visibilidade, estudo acústico. Você precisa repensar o seu subsolo, principalmente no que diz respeito à estrutura. Tem alguns pilares ali que atrapalham as vagas de estacionamento. Você não tem vaga para gestante, você não tem vaga para moto e você não tem bicicletário. Então, o seu objetivo, você fala no seu texto, que o seu objetivo é atender a todos, sem discriminação nenhuma, tá? Então, você vai atender pessoas que vão ir de bicicleta, você vai atender pessoas que vão de moto, você vai atender gestante, você vai atender ao... Então, não é só escrever, Naraline. O seu projeto tem que falar por si só, tá? Não adianta você falar que o seu projeto é acessível se não tem piso tátil, se não tem identificação em braille, tá bom? Se tudo isso é contemplado no seu projeto, você nem precisa falar que ele é acessível, porque ele fala por si só, tá? Eu tive dificuldade de entender o seu projeto também por falhas de hierarquização viária, tá? Então, verifica direitinho a hierarquia, as achuras, tá? Os seus banheiros também, eles não estão acessíveis a todos ali, no que diz respeito ao fraudário, não tem fraudário no banheiro. Pensa num banheiro família, tá? Então, pode acontecer de ter um pai que vai no centro cultural com uma menininha de 7 anos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Esse pai vai fazer o que com essa menininha quando ela precisar ir no banheiro? Ele vai levar ela no banheiro masculino ou ela vai deixar ela ir sozinha no banheiro feminino? Nenhuma situação nem a outra é indicada. Naraline, você precisa ver isso, tá? A área externa, para mim, ela não contempla adequadamente um espaço para eventos e feiras. Então, se é esse o seu objetivo, você precisa rever, tá? Na sua planta de implantação, não ficou claro a questão do lixo e da caixa d'água, então você precisa melhorar isso, né? Deixar mais claras as informações. A sua fachada principal, Naraline, é justamente a fachada noroeste. Então, você precisa proteger essa fachada da radiação solar, tá? Eu não vi o uso de estratégias bioclimáticas no seu projeto, então você precisa explorar isso daí. Eu acho que você precisa explorar, valorizar um pouquinho mais a volumetria, tá? Repensar ela.
ela tá um bloco pesado, fechado, tá? Para mim não é agradável visualmente. Aí eu tô falando a minha opinião pessoal realmente, tá bom? Eu não acredito que seja convidativo, tá? Você tem algumas páginas em branco no seu trabalho. Eu não sei se você esqueceu de colocar alguma coisa, se foi alguma falha no PDF ou se realmente sumiu alguma coisa, né, que eu não consegui ver. Então tem algumas, eu acho que são 3 ou 4 páginas em branco. Eu ia sugerir agora que você pensasse nesse seu centro cultural, que ele contemplasse algumas formas de exposições interativas, tá? Porque isso daí é algo que vem surgindo e é um caminho sem volta, tá? Então eu acho que você poderia explorar isso também no seu centro cultural. No mais, as minhas considerações foram contempladas pela professora Ana de Cássia, então eu não vou ficar me delongando e repetindo elas, tá bom? Manu, é isso que eu teria para acrescentar. Ok, Ana, obrigada pelas considerações. Naraline, a gente agradece, né, as considerações das professoras, da professora Ana Cristina e da professora Cássia, né? Existem alguns pontos que precisam ser revistos e melhorados, a gente não está com o caderno fechado nessa banca de qualificação. Essa banca ela é muito importante para apontar, né, as fragilidades, como é que está o trabalho, o desenvolvimento, em linhas gerais, tá? Então a gente agradece as ponderações das professoras. Você quer fazer alguma colocação? Sim, quanto à fachada, realmente ela está na noroeste. Por isso, todas as janelas eu coloquei um cocobó, que serve como para proteger, e também não ficar tão estranho. E também eu coloquei, sim, de anexo, eu coloquei o meu fracionamento, eu coloquei como apêndice lá no meu caderno, que a professora Cássia falou que ela não viu nem nada. Lá tá a população variável, tá tudo isso que ela citou. O elemento colocado na fachada noroeste não vai ser suficiente, tá, Naraline? Eu vi que você colocou, então você precisa fazer um estudo melhor, tá? Para proteger realmente essa edificação da radiação. Até porque, Naraline, a parede também vai se aquecer, tá bom? Então você precisa trabalhar não apenas com um brise, mas você precisa trabalhar com elementos na sua alvenaria que proporcionem inércia térmica, que proporcionem atraso térmico, tá? Então você precisa evoluir e estudar um pouquinho melhor a proteção dessa fachada em relação à radiação, tá? Ok, obrigada. A gente encerra a sua banca aqui, Naraline. Aí eu vou pedir para você e os demais saírem da sala para a gente poder fazer o fechamento. Agradeço a participação de todos. Deixa eu parar a gravação.